Vamos começar a nossa aula aqui de suporte e resistência. Vamos começar a falar de análise gráfica, até que fim, né? Um material extenso, mas como você deve ter percebido, é necessário sim uma base para depois nós migrarmos para análise complementar, ou seja, análise gráfica, análise de indicadores técnicos, análise técnica. Então nós temos a parte fundamentalista que nós já vimos e agora a análise gráfica. E já estamos aqui no site da Binance. Por que o gráfico está aqui em branco? Para facilitar a nossa visualização. TradeView, estou utilizando o gráfico da TradeView na Binance, estou já na minha conta logada da Binance e vou entrar aqui no original. Aqui tem todos os indicadores, vamos chegar lá na última aula utilizando todos esses indicadores. Vamos por etapa, então vamos continuar no TradeView para facilitar a nossa visualização. Para esse estudo eu vou sempre utilizar o gráfico do Bitcoin e da Ethereum, utilizando essas duas criptomoedas que são as maiores do mercado criptográfico. Estamos falando aqui que o Bitcoin tem mais de 40%, em torno de 41 a 42% de dominância no mercado neste momento, o Ethereum em torno de 18%. Geralmente fica entre 40% e 20%, ok? Essa dominância já foi maior, mas com a chegada de vários outros projetos criptográficos vem diminuindo. Então vamos lá. Aqui o tempo gráfico eu deixei de 15 minutos da Ethereum e do Bitcoin eu deixei como um gráfico diário. O que vamos fazer aqui nessa aula? Suporte e resistência. Suporte, resistência, suporte, resistência, resistência e suporte. Ficou fácil, não é mesmo? Não precisa nem marcar aqui no gráfico. Imagina você aí na sua casa, o teto, resistência e o chão, suporte. Bem simples e vai ajudar a identificarmos aqui no gráfico. O gráfico está limpo e nós vamos observar o comportamento do preço dentro de um suporte e uma resistência. E por meio desse estudo de suporte e resistência vai ficar muito fácil para você avaliar e verificar para onde o preço está se movimentando, ou seja, o comportamento do preço, uma tendência lateral ou lateralização, uma congestão, ou o preço pode estar numa tendência altista, bullish, ou mesmo uma tendência baixista para baixo, bearish. Isso é importante. Lembrando que quando você está aqui observando aqui o candle verde está mostrando aqui um interesse comprador e no candle vermelho mostrando ali uma agressão forte de vendas, ok? Então, o mais importante para a gente aqui é realmente entendermos alguns pontos de prováveis reversões de preço. O preço ele tende a buscar um suporte ou mesmo uma resistência. Esse gráfico limpo aqui é um gráfico muito operado price action, ou seja, a reação, estudo da reação do preço, do comportamento do preço. Você está vendo algum indicador, volume, algum indicador técnico? Não tem. Tem algum indicador de índice de força relativo? Também. Não tem médias móveis? Não. Então, é muito simples e muito básico. Aqui das escolas tradicionais clássicas da análise gráfica, você pode operar utilizando suporte e resistência e fazendo estudos dos próprios candles. Mas você também pode incluir outros indicadores de confirmação de tendência, por exemplo aqui o volume, que serve também como um termômetro para você avaliar e confirmar realmente ali um interesse comprador pelo ativo em questão. Bom, mas o que vamos fazer aqui nessa aula é identificar onde os preços estão abaixo da cotação. Note que a cotação aqui do Bitcoin está em 23 mil dólares. Então, os preços que estão abaixo, bem abaixo aqui, nessa zona aqui de toques, tem vários toques aqui. Dá para perceber que isso aqui é um suporte importante. Vamos clicar e vamos traçar esse suporte abaixo da cotação do preço. Aqui eu tenho vários toques. Esses toques são importantes para confirmar pelo menos mais do que 2 toques, para confirmar um nível importante aqui de suporte, de sustentação do preço. Você pode ir ajustando. Alguns investidores ficam preocupados aqui na marcação do suporte ou da resistência em relação a essa linha que foi traçada. Você pode considerar os pavios, você pode considerar somente o corpo, ou você pode estar colocando aqui mais próximo, tudo certo. O mais importante aqui é que tem vários toques aqui, graficamente observando aqui o que aconteceu. O preço ele vem descendo, fazendo topos e fundos descendentes. Nós teremos aulas sobre topos e fundos ascendentes e descendentes, e o preço chegou nesse nível aqui de suporte. Ele
fez um toque, houve força, interesse comprador, jogou o preço para cima e o preço vem lateralizando, ou seja, acumulando aqui ao interesse comprador em segurar nessa região, essa região de preço. Então há uma acumulação de compradores aqui e uma perda da força da agressão vendedora. Aqui a força estava bem forte, mas parou nesse nível de suporte. Eu sei que é um suporte porque há vários toques nessa linha. É simples, se eu tiro aqui, eu vejo que essa é uma região importante de sustentação do preço. Basta eu marcar aqui o suporte, muito simples. E aqui nesse suporte eu posso, se eu quiser, considerar o pavio. Eu deixo aqui. Aqui tem mais toques, eu prefiro deixar exatamente aqui no local que eu deixei, tá? Tem mais atritos, eu acho que faz mais sentido. E a resistência ela está aqui em cima da cotação atual. Aqui temos também uma outra resistência. Vamos pegar essa resistência primária que está mais próxima. Posso buscar aqui, exatamente aqui. Passou um pouquinho, tudo bem, como se fosse aqui um falso rompimento. Eu tenho mais toques aqui, posso considerar aqui o pavio, enfim, vou deixar aqui exatamente, só vou organizar para ela ficar certinho. Geralmente fica um pouquinho aqui, ok. E se eu quiser considerar o pavio, como eu falei, eu só subir aqui um pouquinho, posso deixar o canal está aqui bem estruturado, certinho, e posso fazer o seguinte, marcar aqui nesse outro ponto um novo alvo aqui para o Bitcoin. Que eu estou fazendo, estou exercitando aqui, fazendo suportes e resistências. Espero que você faça. Eu gosto de fazer isso aqui só para organizar, para você depois, para você marcar em outros gráficos. Isso é um exercício muito importante, senão você não desenvolve. Marcar os suportes e as resistências. Importante. Se neste caso aqui houver um rompimento dessa resistência, aqui parece que está um pouquinho inclinado, ok. Ponto aqui importante, se houver um rompimento aqui dessa resistência, vamos supor que o próximo candle sobe, faça aqui uma espécie de um falso rompimento, depois vamos supor que ele desça para cá, houve um falso rompimento, então essa resistência deixa de ser chamada de resistência e passa a ser um suporte. Ok? Aqui é um ponto muito importante a ser observado. Geralmente as pessoas tendem a entrar aqui no rompimento da resistência. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o preço ele já vem subindo aqui de baixo. Se você observar mais ainda, ele vem subindo daqui até aqui. Então é natural que nesse rompimento aqui dessa resistência, se tem volume comprador, vai embora, mas costuma aqui ter um falso rompimento. Falaremos disso mais na frente. Tem uma realização de lucro, um pullback, também teremos aulas de pullback para depois continuar subindo, ou seja, aqui deixa de ser uma resistência e passa a ser um suporte, porque o preço ele poderia descer e depois subir até aqui e ficar aqui nessa região de preço, tocando o suporte, lateralizando aqui, exatamente aqui nessa região por um bom tempo, só lateralizando, sem sair desse suporte, ok? Teríamos aqui uma acumulação, uma lateralização do preço por um bom tempo. Uma vez rompida a resistência, ela se torna um suporte. Isso é muito importante, ok? Vamos para o gráfico aqui do Ethereum. Muito fácil, o gráfico de 15 minutos. Rapidamente puxando o gráfico para cá, eu já consigo ver que aqui é um suporte importante. Considero ou não o pavio, ajusto, ok. E aqui basicamente eu tenho aqui uma outra resistência mais próxima, é o próximo alvo. É só ir ajustando, não precisa ficar perfeito. Olha aqui, resistência importante, é uma forte resistência e provavelmente aqui haverá vários vendedores para fazer uma pressão, para shortear, jogar esse preço para baixo. Então realmente tem que ter uma força compradora muito forte para impulsionar e jogar esse preço para cima, ok? Basta ir ajustando. É importante, esse é um gráfico de 15 minutos, é importante que você coloque o gráfico em outros tempos gráficos para que você possa identificar, como aqui 4 horas, para você ajustar os suportes e as resistências. Olha que interessante como que ficou. Eu vou ajustar exatamente aqui no tempo gráfico de 4 horas. Aqui definitivamente é uma resistência importante e aqui eu vou ajustando aqui
perfeitamente no gráfico de 4 horas. Muda tudo. Se você colocar no gráfico de um dia, vai mudar no semanal de 15 minutos, muda tudo. E você tem aqui praticamente bem fácil quais são os próximos alvos da Ethereum, a próxima resistência a ser rompida. Lembrando que tem que ter volume comprador para jogar esse preço. Aqui o preço ele pode romper, fazer um falso rompimento, descer para depois ele continuar subindo. Porque se você observar, o preço ele fez aqui um topo, ele ficou aqui lateral, ok? Lateral. Depois ele desceu aqui. O que ele pode fazer? Ele pode continuar subindo. Exatamente isso. O que ele fez? Um topo. Ele está fazendo aqui, pode estar fazendo aqui um fundo para fazer um topo maior ainda aqui em cima, por exemplo. Então tem que praticar e vai mudando os tempos gráficos. Um dia, 1 hora, 15 minutos e você vai ajustando a linha para você manter o mais correto possível, mais organizado, para que você possa entender exatamente onde que o preço está. Aqui estava no fundo deste canal, agora neste momento aqui na média, ou seja, muito arriscado uma operação aqui nessa média de preço, ok? E fica legal para analisar porque o preço ele pode fazer isso aqui e depois isso para ele começar a fazer topos e fundos descendentes. É o que nós veremos na próxima aula até chegar aqui embaixo nesse novo suporte, ok? Muito legal, não é mesmo? Vamos que vamos e até a próxima aula, beleza?